Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu parceiro, minha companheira, se liga que hoje o assunto é especial. Nós estamos trabalhando um módulo de interpretação textual, beleza. Todo mundo sabe que é difícil quando o aluno está um tanto quanto afastado da época da escola, do processo do estudo. Ele fica com dificuldade, ele tem medo. Então, o que a gente vai fazer nesse módulo? Nós vamos dar dicas fundamentais. Então, lembra quando você fez possivelmente uma aula de redação lá na escola ou no pré-vestibular, que tinham assim os mandamentos da redação? Na verdade, eram dicas pontuais. Às vezes até os professores brincavam e diziam que eram os 10 mandamentos da redação. Então, hoje nós vamos fazer o mandamento da interpretação. Então, são os mandamentos da interpretação. Se você seguir tudinho, com certeza, a prova de qualquer concurso público vai ser fichinha para você. Só que é o seguinte, meu parceiro, é o que eu sempre digo, depende mais de você do que de mim. Então, se você correr atrás, com certeza vai dar certo. Se você achar que vai cair do céu, aí nada feito, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a brincar. Olha aqui a aula de hoje. Dicas para analisar, compreender e interpretar textos. Você já sabe que compreender e interpretar são coisas distintas, mas que no final das contas, o texto é sempre o objeto, é sempre a base para tudo. Então vamos iniciar a aula. Hoje vai ser um estudo dirigido, são dicas, um bate-papo, algo super tranquilo. Não precisa se preocupar, porque esse material vai ficar contigo e você vai fazer a leitura disso quantas vezes você precisar para poder tirar onda no dia da prova, tranquilo? Então vamos lá, ó. É comum encontrarmos alunos se queixando de que não sabem interpretar textos. É o que mais acontece. Muitos têm aversão a exercícios nessa categoria. Acham monótono, sem graça e outras vezes dizem: cada um tem o seu próprio entendimento do texto ou cada um interpreta a sua maneira. No texto literário, essa ideia tem algum fundamento, tendo em vista a linguagem conotativa, os símbolos criados, mas em textos não literários, isso é um equívoco. Diante desse problema, seguem algumas dicas. Então vamos lá. Você não está estudando, pelo menos agora, para poder fazer um vestibular em que você vai encarar uma prova de literatura brasileira. Você está encarando uma prova de concurso público, em que os textos são exclusivamente não literários. Agora, pode ser que aconteça de aparecer um texto literário, mas que não vai exigir que você realmente domine aquilo a fundo. É claro que o conhecimento de mundo vai fazer toda a diferença. Então, quanto mais eu sei, mais fácil fica para poder interpretar as coisas. Então, ó, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Quando o texto é literário, há muita subjetividade, dependendo da escola literária. Então, realmente, você teria de estudar muito mais a fundo o plano teórico para poder dominar aquilo. Agora, fugindo dessa alçada, o processo fica mais fácil. Então, a gente vai começar a bater em cima dos mandamentos, tá? Então, vem aqui comigo, ó. Primeiro, crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Quando nós passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. Nesse caso, as palavras tornam-se familiares a nós mesmos. Não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz diferença. Também não se intimide caso alguém diga que você lê porcaria. Leia tudo que tenha vontade, pois com o tempo você se tornará mais seleto e perceberá que algumas leituras foram superficiais e, às vezes, até ridículas. Porém, elas foram o ponto de partida e o estímulo para se chegar a uma leitura mais refinada. Existe tempo para cada tempo de nossas vidas. Não fique chateado
com comentários desagradáveis. Então se liga só, meu parceiro. Eu trabalhei, já tem um tempinho, já estou há muito tempo nessa batida, com crianças. Já trabalhei em escolas. E na época, eu peguei muitos alunos que tinham dificuldade no processo da leitura. Aí o que fazer? Porque eu não pegava a fase de alfabetização. Eu já pegava o menino, a menina, na época do ensino fundamental. E às vezes até no ensino médio o menino tinha a mesma dificuldade. Aí eu penso, caramba, o que fazer com um aluno que deveria já ter sido alfabetizado e ter um processo de leitura e de compreensão desse texto bem alto e que, na verdade, os alunos, muitas das vezes, acabavam se tornando até analfabetos funcionais. Eles liam, mas não compreendiam e, às vezes, sequer conseguiam ler. O que fazer para transformar a vida desse aluno? Exatamente a dica que está aqui. O camarada não precisa ler o que eu gosto. Eu não podia chegar para um menino de 11, 12, 13 anos e falar para ele ler Machado de Assis, para ler Guimarães Rosa, para pegar um texto da Clarice Lispector. Eu não podia fazer isso. Então vamos pegar as crônicas de grandes escritores, vamos pegar a Folha online, vou colocar o cara para ler Veríssimo, vou colocar o cara para ler Chechel, vou colocar o cara para ler Arthur da Távola. Não posso fazer um negócio desse, meu companheiro. O que eu fazia na época? Eu pegava coisas que eles gostavam. Meu parceiro, minha companheira, do que vocês gostam? Eu gosto de futebol. Então, nós pegávamos textos voltados para o meio do futebol. Professor, eu gosto de novela, eu gosto de moda. Então, vamos ler textos sobre novela, vamos ler textos sobre moda. Professor, eu tenho interesse de ler um jornal, mas eu tenho dificuldade com o Dia, eu tenho dificuldade com o Globo. Não tem problema. A gente pegava o Meia Hora, pegava o Expresso, são jornais aqui do Rio de Janeiro que custam, são baratinhos. O próprio nome já diz, Meia Hora, Expresso, é para você pegar e fazer a leitura dentro do metrô, dentro do ônibus. É uma leitura mais simples, porque atinge o povão. Então é o seguinte, o que importa é começar a ler. Não importa o quê. E depois, com o tempo, o teu conhecimento vai ampliando e você vai, na verdade, se exigindo e exigindo textos melhores, porque você vai atingir novos mundos, novos patamares. Aquela leitura que você fazia já não vai mais ser o suficiente, então você vai querer coisas maiores. É óbvio que de vez em quando algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, você lê isso daí, isso daí é um texto porcaria. Isso é uma mente desgraçada que está querendo te derrubar, é uma mente pequena. Não dê ouvidos para ele. Leia cada vez mais e tome gosto pela coisa, porque não tem como você fazer uma boa prova de interpretação. Professor, eu quero fazer uma boa prova de interpretação. Você lê? Não. Então não adianta de nada. Você tem de ler. Eu quero ficar forte. Você malha? Não. Então como é que você vai ficar forte? Então não adianta de nada. Eu, por exemplo, não quero ficar forte, porque com essa carcaça aqui de pombo não tem como. Então olha só, gente, leia cada vez mais, tá? Torne isso um hábito. Segundo mandamento aqui, seja curioso e investigue as palavras que circulam em seu meio. Então, presta bem atenção. Pega a palavra do texto escrito. Não sabe o que aquilo significa? Sublinha, envolva e vá ao dicionário. Mas não precisa ser apenas do texto escrito. Seja curioso com qualquer coisa. É a palavra que circula em seu meio. Então, por exemplo, você está no trabalho, ou então você vai à igreja. Sempre tem alguém que estuda, e que estuda muito, muitas das vezes. Essa palavra tem um vocabulário, essa pessoa tem um vocabulário mais extenso, talvez. E de vez em quando ela vai soltar uma palavrinha que você vai falar, opa, que palavra é essa? Nunca ouvi. E aí o que você vai fazer?
Tem de ser curioso, tem de ir ao dicionário. O dicionário é importantíssimo. Você não é obrigado a saber todas as palavras. Eu não sou obrigado a saber todas as palavras. O Bechara não é obrigado a saber todas as palavras. Mas eu tenho curiosidade. E você também tem de ter curiosidade. Porque quanto mais curioso, mais você aprende. Por que uma criança aprende? Porque ela é curiosa, ela pergunta, ela busca. Você tem muito mais facilidade que uma criança, porque você não precisa ficar perguntando. Será que se aparecer uma palavra que você nunca viu na vida, você precisa entrar em contato comigo? Ah, eu vou entrar em contato com o Sidney Martins porque ele vai me responder. Caramba, tem dicionário, tem internet. Hoje em dia todo mundo tem um celular bacaninha que mexe aí, touchscreen, e que você pode procurar lá no Google. Meu companheiro, só depende de você, mas tem de ser curioso, tá? Então vem aqui comigo agora, ó. Olha o terceiro mandamento. Aumente seu vocabulário e sua cultura. Além da leitura, um bom exercício para ampliar o léxico e fazer palavras cruzadas. Então, olha só. Você vai sempre trabalhar a mente. Aquela palavra cruzada, aquela que tem no jornal mesmo, em revistas, aquilo dali vai ampliando o teu exercício. Porque você vai pensar, você vai raciocinar. E não precisa ser só um exercíciozinho de palavra cruzada. É bom, mas você pode fazer uma bateria. Você tem sites que disponibilizam questões gratuitas. O próprio Google, vou pegar questões de interpretação. Pá, bota lá. E você vai poder fazer. E você não precisa nem pegar no Google. Você pode ir ao PCI Concursos, que tem a prova e o gabarito. E essa prova, com certeza, tem textos e questões voltadas para o texto. Então, meu companheiro, você só não vai fazer exercício se você não quiser. Então, você vai sempre fazer o exercício. Por exemplo, imagina que a aula fosse de crase. Você aprendeu o acento grave, que é o indicativo do fenômeno de crase, hoje comigo. Se você não exercitar, vai ou não vai esquecer? Vai esquecer, como qualquer coisa. Então, para poder interpretar, não basta ler. Tem de também fazer exercícios voltados para texto. Tranquilo? Quarto mandamento. Faça exercícios de sinônimos e antônimos. E aí eu vou falar o seguinte. Eu tenho um amigo, por sinal, virei professor de língua portuguesa por causa dele. Eu, na época, fazia faculdade de contabilidade, a faculdade entrou em greve e eu fui com um amigo que fazia um curso pré-militar assistir a uma aula. E lá estava esse meu parceiro, esse meu companheiro, dando aula que eu conheci naquele dia. Eu achei a aula tão bacana, mas tão bacana, que eu falei assim, poxa, tá aí, eu não estou tão satisfeito com a contabilidade, e eu achei a aula de língua portuguesa desse cara sensacional. Quero fazer isso para a minha vida. E foi o que eu fiz. Fui fazer faculdade de letras, porque eu achei tão interessante a aula dele, coisa que até então eu não achava. E parti para dentro. Hoje em dia, meu companheiro de profissão. Trabalho com ele em diversos cursos presenciais aqui no Rio de Janeiro. Aí, trocando uma ideia com ele, eu perguntei, e aí, meu companheiro, quando você começou, você era fera em língua portuguesa, fera na gramática? Aí ele disse, não, o que eu tinha era uma boa bagagem de leitura e um enorme conhecimento de sinônimos e antônimos. Ele até brincou que na época, quando ele começou a dar aula, ele dava aula só disso daqui. Aí quando alguém perguntava alguma coisa além, ele dizia, não, meu parceiro, isso daí não vai cair na tua aula, não. Foi uma estratégia, né? Mas olha só, quando eu sei sinônimos, quando eu sei antônimos, eu consigo responder questões de prova, eu consigo produzir bem um texto, porque eu não vou mais ficar repetindo as mesmas palavras, eu posso me valer dos sinônimos para evitar a repetição, para evitar a pobreza de um texto. Então, meu companheiro, sempre faça exercícios de sinônimos e de antônimos. E você não precisa ficar fazendo em videoaula. Você pode baixar na internet, você pode pesquisar, você pode pegar uma gramática, você pode pegar um livro voltado para o ambiente escolar.
Esses livros que tem no ensino médio, que tem no ensino fundamental, que são gramáticas escolares, são excelentes para você poder treinar exercícios. Tranquilo? Então vamos lá para mais uma dica. Quinta dica aqui, ó. Leia verdadeiramente. Somos um país de poucas leituras. Veja o que diz a reportagem a seguir sobre os estudantes brasileiros. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, revelam que entre os 32 países submetidos ao exame para medir a capacidade de leitura dos alunos, o Brasil é o pior da turma. A julgar pelos resultados do PISA, os estudantes brasileiros pouco entendem do que leem. O Brasil ficou em último. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site lá Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet, apenas R$ 75,00, por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.